Como John Wesley vencia a fraqueza espiritual com a oração e jejum, segredo revelado. Há pessoas que ainda amam a Deus, ainda escutam mensagens, ainda frequentam cultos, ainda falam de fé, mas no fundo sabem que algo enfraqueceu. A oração já não pesa como antes. O coração se distrai com mais facilidade. A sensibilidade espiritual parece menor. A alma ainda conhece a verdade, mas já não responde com a mesma prontidão. E o mais perigoso é que a fraqueza espiritual quase nunca chega de forma barulhenta fazendo alarde. Ela se instala aos poucos. Vai tirando o seu temor, reduzindo a vigilância, enfraquecendo a fome por Deus, tornando comum aquilo que antes era tratado com mais seriedade. É nesse ponto que a vida de John Wesley se torna tão forte e necessária. Porque Wesley não tratava a fraqueza espiritual como algo normal da caminhada. Ele entendia que uma alma enfraquecida, se não fosse confrontada, acabaria se acostumando a um nível de frieza que Deus nunca quis para ela. Por isso, oração e jejum não eram para ele meras práticas religiosas, nem atos para impressionar os outros, nem um peso legalista colocado sobre a consciência. Eram meios de despertar a alma, humilhar a carne, restaurar a sensibilidade ao Espírito Santo e manter o coração perto de Cristo. Muitos hoje ainda pensam na oração apenas como socorro de emergência, um estepe espiritual, e no jejum apenas como sacrifício pontual ou barganha com Deus. Wesley enxergava mais profundamente. Ele sabia que a oração podia manter o fogo vivo antes que a alma desabasse, e que o jejum podia revelar forças interiores que estavam governando silenciosamente a vida. Ele compreendia que a comunhão com Deus precisa ser cultivada com seriedade, porque a carne, o conforto, a distração e a passividade espiritual nunca ficam neutros. Quando não são confrontados, começam a ocupar espaço. Talvez essa seja a realidade de muita gente que está ouvindo esta mensagem agora. Não houve abandono total da fé, não houve necessariamente uma queda escandalosa, mas houve perda de vigor, perda de fome, perda de profundidade. E este vídeo não existe para aumentar culpa, existe para despertar discernimento. Porque quando a fraqueza espiritual é tratada cedo, ela não precisa se transformar em ruína. John Wesley entendeu isso, e o segredo que sustentava sua vida não era uma fórmula escondida, mas uma visão séria, bíblica e viva da comunhão com Deus. Permaneça até o fim, porque o que Wesley praticava não pertence apenas à história da igreja. Ainda hoje, o Espírito Santo fortalece, corrige, renova e reacende aqueles que decidem voltar à presença de Deus com verdade. A fraqueza espiritual começa antes do que muita gente percebe. Muita gente só reconhece a fraqueza espiritual quando já está muito abatida. Quando a oração secou, quando a vontade de buscar a Deus diminuiu muito, quando o coração parece distante e a alma já perdeu firmeza. Mas John Wesley entendia que esse enfraquecimento quase sempre começa antes. Começa quando a reverência diminui, quando a vigilância se torna relaxada, quando a presença de Deus continua sendo valorizada no discurso, mas já não ocupa o mesmo peso real na vida. Esse ponto é decisivo porque revela algo que muitos ignoram. A fraqueza espiritual não nasce apenas da ausência de práticas cristãs. Ela nasce também da familiaridade vazia com coisas santas. A pessoa continua ouvindo, continua sabendo, continua cercada de linguagem espiritual, mas por dentro começa a se tornar mais casual, mais fria, mais dispersa. O coração já não se quebranta com tanta facilidade. O arrependimento vai ficando mais raso. A pressa substitui a quietude. A alma vai perdendo sensibilidade sem perceber. Wesley tratava isso com seriedade, porque sabia que ninguém cai na fraqueza de uma vez. Primeiro, a alma vai cedendo espaço, vai tolerando pequenas negligências, vai aceitando uma comunhão mais superficial. E o que parecia pequeno começa a afetar o centro da vida espiritual. É por isso que oração e jejum se tornaram tão importantes para ele. Não apenas para restaurar uma alma já caída, mas para impedir que a fraqueza se tornasse o novo normal.
E isso nos leva ao próximo ponto, porque Wesley não via a oração apenas como um resgate depois da crise. Ele a tratava como proteção antes que a crise se instalasse. Wesley orava para não deixar a alma adormecer. Muitos cristãos intensificam a oração apenas quando já estão em crise. Quando a fraqueza se torna evidente, quando o coração esfria demais, quando a culpa aperta ou quando a alma percebe que perdeu força. John Wesley enxergava a oração de forma mais profunda. Para ele, oração não era apenas socorro depois do enfraquecimento, era preservação antes que o enfraquecimento dominasse. Ele não esperava a vida espiritual entrar em colapso para então correr de volta ao secreto. Ele usava a oração para manter o coração desperto diante de Deus. Isso muda tudo, porque uma alma que ora apenas quando está em ruínas vive sempre chegando tarde na própria batalha. Wesley compreendia que a oração contínua mantinha a consciência sensível, renovava o temor do Senhor, expunha áreas de negligência e impedia que a vida espiritual fosse sendo consumida em silêncio. Ele sabia que a oração alimenta a comunhão, fortalece a vigilância e devolve ao coração a percepção do que realmente importa. É por isso que a oração dele não era apenas um hábito religioso. Era uma maneira de não permitir que a alma se acostumasse com a fraqueza. Enquanto muitos tratam a oração como reação, Wesley a tratava como manutenção santa da vida com Deus. E quando isso é entendido, fica claro por que sua vida espiritual tinha mais firmeza, mais lucidez e mais profundidade. Mas a oração, para Wesley, não agia sozinha. Havia outra prática que revelava o que estava governando a vida interior de forma silenciosa. E é exatamente aí que o jejum se torna tão decisivo. O jejum revelava o que estava governando a vida interior. John Wesley não via o jejum apenas como privação externa. Para ele, o jejum também tinha a força de revelar o que estava dominando o coração em silêncio. Quando o alimento é retirado, quando o conforto é interrompido, quando a rotina é quebrada, algo começa a aparecer com mais clareza. A impaciência surge. A irritação se manifesta, a ansiedade se expõe, a dependência de certos alívios se torna visível. E é justamente aí que o jejum deixa de ser apenas renúncia e passa a ser revelação. Esse ponto é profundo, porque muita gente pensa que sua fraqueza espiritual está apenas na falta de força para buscar a Deus. Mas, muitas vezes, existe algo mais. Há apetites desordenados, há conforto excessivo, há áreas em que a carne vem governando sem ser confrontada. Wesley entendia que o jejum ajudava a expor isso, não para produzir culpa vazia, mas para gerar lucidez espiritual. A alma passa a enxergar com mais verdade aquilo que antes estava encoberto pela rotina. Por isso o jejum tinha tanto valor. Ele não servia apenas para mostrar zelo. Servia para humilhar a autossuficiência, interromper o domínio dos impulsos e lembrar ao coração que nem tudo o que ele quer deve governá-lo. O jejum enfraquece a ilusão de controle e abre espaço para uma dependência mais sincera de Deus. E quando essa prática é entendida assim, fica claro por que Wesley unia oração e jejum com tanta seriedade. Um aproximava o coração da presença de Deus, o outro expunha e enfraquecia aquilo que atrapalhava essa aproximação. Oração fortalece a comunhão. Jejum enfraquece a interferência. John Wesley entendia que oração e jejum não eram práticas separadas competindo entre si. Elas agiam juntas na batalha contra a fraqueza espiritual. A oração aproximava o coração de Deus, renovava a mente, reacendia a consciência e fortalecia a comunhão com Cristo. O jejum, por sua vez, enfraquecia a interferência da carne, expunha dependências ocultas e humilhava apetites que estavam ocupando espaço demais dentro da alma. Um enchia, o outro esvaziava. Um atraía o coração para a presença. O outro removia o que tornava essa presença menos percebida. Essa visão é importante porque muita gente tenta resolver a fraqueza espiritual apenas acrescentando mais palavras à oração, sem tratar aquilo que continua fazendo ruído por dentro. Wesley sabia que não bastava buscar mais de Deus sem também confrontar o que estava competindo com Deus no interior. A oração amacia o coração.
O jejum quebra resistências. A oração fortalece o espírito. O jejum disciplina a carne. E quando essas duas práticas caminham juntas, a alma começa a recuperar sensibilidade, ordem e vigilância. É por isso que a vida espiritual dele tinha mais clareza. Wesley não buscava apenas momentos de alívio. Ele queria transformação real. Queria que a alma fosse mantida desperta, leve e pronta para responder à voz do Espírito Santo. E isso nos leva a um confronto necessário, porque a fraqueza espiritual quase sempre cresce onde o conforto começa a ser tratado como algo intocável. Meu irmão e minha irmã em Cristo, deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera. Você consegue identificar qual tem sido a principal causa da sua fraqueza espiritual? Se você quiser e se sentir confortável, compartilhe aqui nos comentários. Talvez seja a falta de oração, a distração, o cansaço, a frieza, a falta de constância, o excesso de preocupações ou até a dificuldade de jejuar e permanecer firme. Muitas vezes, quando a pessoa reconhece com sinceridade o que está enfraquecendo sua alma, ela já começa a entender com mais clareza o que Deus quer tratar e restaurar. A fraqueza espiritual cresce quando o conforto passa a mandar. Esse é um ponto que muitos não percebem. A fraqueza espiritual quase sempre encontra espaço em uma vida onde o conforto deixou de ser apenas um alívio e passou a se tornar um governo. Quando a alma começa a escolher sempre o caminho mais fácil, a resposta mais cômoda, a busca menos custosa, algo vai enfraquecendo por dentro. John Wesley entendia isso com clareza. Ele sabia que a vida no espírito não amadurece em um coração que quer intimidade com Deus, mas resiste sempre que essa intimidade exige vigilância, renúncia e perseverança. O conforto, quando não é discernido, embriaga a alma devagar. Ele faz a pessoa adiar oração, evitar jejum, fugir do silêncio, negociar obediência e se contentar com um cristianismo menos profundo. Não parece grave no início, mas com o tempo, esse padrão vai tornando o coração mais sonolento, menos sensível, menos pronto para responder à voz de Deus. Wesley compreendia que a carne ama conveniência, enquanto o Espírito Santo chama para a consagração. É por isso que ele levava tão a sério tudo o que podia tornar a alma preguiçosa diante de Deus. Não por dureza sem amor, mas porque sabia que um coração acostumado demais ao conforto perde força para sustentar a chama espiritual. E quando essa verdade entra, surge outra pergunta que não pode ser ignorada. Quais sinais mostram que a fraqueza já começou a crescer antes mesmo de a pessoa perceber? Wesley percebia os sinais antes que a alma entrasse em colapso. John Wesley não esperava a fraqueza espiritual se tornar evidente demais para então reagir. Ele entendia que, antes de uma alma desabar, quase sempre aparecem sinais discretos. A fome por oração começa a diminuir. A distração encontra menos resistência. O arrependimento perde profundidade. A voz de Deus já não pesa com a mesma força. A pessoa continua fazendo muitas coisas da fé, mas por dentro vai ficando mais passiva, mais fria, mais acomodada. E é exatamente aí que mora o perigo. Esse ponto é importante, porque muitos só se alarmam quando a crise já está instalada. Mas Wesley sabia que a sabedoria espiritual está em discernir cedo o que está mudando no coração. Quando a busca por Deus se torna mais leve, quando a alma se acostuma à superficialidade, quando o secreto deixa de ser necessidade e vira opção, a fraqueza já começou a trabalhar. Não se trata apenas de perceber grandes quedas. Trata-se de notar pequenas perdas de ternura, de vigilância e de prontidão interior. Por isso Wesley levava a sério o autoexame, a oração e o jejum. Ele não queria apenas restaurar o que havia sido perdido. Ele queria impedir que a perda se aprofundasse. E isso torna o próximo ponto ainda mais necessário. Porque o alvo de Wesley não era se tornar apenas mais disciplinado. Ele queria algo muito maior. Uma alma viva, acesa e cheia de fome por Deus. O alvo não era apenas disciplina. Era fogo renovado diante de Deus. John Wesley não buscava oração e jejum apenas para se tornar mais rígido ou mais controlado. O alvo dele era muito mais profundo. Ele queria a alma viva diante de Deus. Queria o coração desperto,
sensível, quebrantado, pronto para responder à voz do Espírito Santo. Ele entendia que disciplina sem fogo pode produzir aparência religiosa, mas não sustenta verdadeira comunhão com Cristo. Por isso, sua busca não era por rotina vazia, era por renovação interior. Esse ponto muda toda a forma de enxergar essas práticas, porque quando oração e jejum são vistos apenas como obrigação, o coração se cansa rápido. Mas quando são entendidos como meios pelos quais Deus reacende a fome, restaura a ternura espiritual e devolve lucidez à alma, tudo ganha outro peso. Wesley sabia que a fraqueza espiritual não se vence apenas controlando comportamentos. Ela é vencida quando o coração volta a amar a presença de Deus com mais sinceridade do que ama aquilo que o distrai. É por isso que a vida espiritual dele tinha calor. Havia seriedade, sim. Havia renúncia, sim. Mas havia também desejo santo, sede de Deus, consciência viva da eternidade e anseio real por comunhão. Wesley não queria apenas evitar a frieza. Ele queria permanecer perto da chama. E quando esse entendimento se estabelece, o próximo confronto se torna inevitável. Porque se o alvo é fogo renovado, por que tantos cristãos sinceros continuam aceitando um nível de fraqueza que deveria ser tratado com muito mais urgência? Muitos continuam fracos porque aprenderam a tolerar o que deveria ser confrontado. Esse é um dos pontos mais sérios de todos. Há muitos cristãos sinceros que ainda amam a Deus, ainda desejam crescer, ainda se emocionam com a verdade, mas passaram a conviver com um nível de fraqueza espiritual que já não deveria parecer normal. Toleram distrações constantes, aceitam uma oração superficial, se acostumam com arrependimento raso e chamam de faze aquilo que, na verdade, já é um sinal de dormência da alma. John Wesley enxergaria isso com temor, porque ele sabia que a fraqueza raramente se mantém neutra. Se não for confrontada, ela se aprofunda. O problema é que muitos querem renovação sem interromper o conforto. Querem fogo sem altar. Querem sensibilidade ao Espírito Santo sem tratar a passividade que vem ocupando o coração. Wesley não aceitava esse tipo de negociação interior. Ele entendia que a alma precisa ser despertada antes que a frieza se torne costume. E é por isso que oração e jejum para ele eram respostas sérias a uma crise que muitos preferem administrar em vez de vencer. Essa palavra não é para condenar, mas para acordar. Porque ninguém recupera força espiritual tratando a fraqueza como detalhe. Que no próximo ponto, tudo precisa sair da exposição e entrar na decisão. O que deve ser restaurado hoje para que oração e jejum voltem a ter vida, verdade e poder dentro de você? O que precisa ser restaurado para que oração e jejum voltem a ter vida dentro de você? Depois de tudo isso, a pergunta já não é apenas o que John Wesley fazia. A pergunta agora é o que precisa ser restaurado no seu interior para que a fraqueza espiritual não continue encontrando espaço. Porque o problema nem sempre está na falta de informação. Muitas vezes está na perda de urgência, na diminuição da vigilância, no enfraquecimento do secreto e na facilidade com que a alma foi aceitando um nível de passividade que antes a incomodava. Wesley entendia que oração e jejum só voltam a ter força quando o coração volta a tratá-los como meios reais de comunhão, arrependimento e renovação diante de Deus. Talvez o que precisa ser restaurado seja o temor. Talvez seja a disposição de voltar ao secreto antes que a frieza avance mais. Talvez seja a coragem de permitir que o jejum revele o que ainda governa seus desejos. Talvez seja a sinceridade de admitir que a alma se acostumou com distrações, atrasos e concessões que a deixaram menos sensível ao Espírito Santo. A restauração começa quando o coração para de negociar com a própria fraqueza. Wesley compreendia que Deus não rejeita um coração que volta com verdade. O Espírito Santo continua despertando, convencendo, fortalecendo e reacendendo os que respondem com sinceridade. E quando isso acontece, oração e jejum deixam de ser peso. Voltam a ser caminho, voltam a ser encontro, voltam a ser fogo, alimentando a alma.
Quando oração e jejum voltam ao centro, a alma recupera força diante de Deus. John Wesley entendeu que a verdadeira vitória sobre a fraqueza espiritual não estava apenas em manter práticas externas, mas em permitir que Deus restaurasse o centro da vida interior. Quando oração e jejum voltam ao lugar certo, algo começa a mudar profundamente. A mente fica mais sóbria, o coração mais sensível, a consciência mais desperta, os desejos mais alinhados e a alma menos dominada pela passividade. A fraqueza não perde força apenas porque alguém decidiu ser mais disciplinado. Ela perde força quando a presença de Deus volta a governar o interior com mais peso do que o conforto, a distração e a negligência. Esse era o alvo de Wesley. Ele não queria apenas evitar a frieza, ele queria permanecer vivo diante de Deus. Queria uma alma pronta para ouvir, pronta para obedecer, pronta para se arrepender e pronta para responder à ação do Espírito Santo. Por isso, oração e jejum eram tão preciosos. Eles não serviam apenas para conter o enfraquecimento. Serviam para reacender o amor, restaurar a vigilância e devolver ao coração a consciência de que a comunhão com Cristo é necessidade real, não um detalhe da fé. Talvez seja exatamente isso que Deus esteja chamando você a recuperar hoje. Não apenas uma prática esquecida, mas um centro perdido. Porque quando a presença de Deus volta ao centro, a alma deixa de sobreviver espiritualmente e começa a viver de novo. Se a vida de John Wesley ainda fala com tanta força hoje, é porque ela revela uma verdade que muitos preferem não encarar com profundidade. A fraqueza espiritual não desaparece sozinha. Quando não é confrontada, ela se instala. Quando não é discernida, ela cresce. E quando não é tratada com seriedade, começa a parecer normal. Wesley compreendeu isso cedo. Por isso não tratou oração e jejum como detalhes da fé, mas como meios pelos quais a alma era despertada, a carne era humilhada e a comunhão com Deus era preservada viva. E talvez essa seja a parte mais importante de toda esta mensagem. Você não precisa sair daqui apenas admirando a disciplina de um homem do passado. Você precisa discernir o que Deus está chamando para restaurar dentro de você agora. Porque o Espírito Santo continua agindo, continua convencendo, renovando, santificando, reacendendo e fortalecendo aqueles que voltam a Cristo com sinceridade. A graça continua disponível. A presença de Deus continua acessível. O fogo ainda pode ser reacendido, mas a alma precisa parar de negociar com a própria passividade. Talvez você não tenha abandonado a fé. Talvez não tenha vivido uma grande queda, mas no fundo, você sabe se a fome diminuiu, se o secreto perdeu peso, se a vigilância enfraqueceu e se o coração se tornou mais acomodado do que deveria. E se essa mensagem revelou isso, então ela já começou a cumprir seu propósito. Porque Deus não expõe para destruir, Deus expõe para curar. Ele não mostra a fraqueza para humilhar sem esperança. Ele mostra para chamar de volta. Então, não termine este vídeo apenas refletindo. Termine decidindo. Decidindo voltar à oração com verdade. Decidindo tratar o jejum não como formalidade, mas como instrumento de alinhamento diante de Deus. Decidindo não aceitar como normal aquilo que está enfraquecendo sua alma. Porque quando oração e jejum voltam ao centro, a vida espiritual deixa de apenas resistir. Ela volta a respirar, volta a queimar e volta a viver diante da presença de Deus.